boa tarde. Estamos aqui com algumas colegas, né? Oi, meu nome é Júlia, sou aluna do 9º ano. Estamos aqui para mais um episódio do podcast. Oi, eu sou a Mariana, estou aqui para fazer companhia para essas duas lindas, né? Como vocês podem ver. Obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre literatura. Eu estou aqui com um mini texto, né? Que não é tipo um texto, igual todos já conhecem, é um texto grande. Fala. É, uma fala do Isami Tiba e Alia Luft. E eu vou ler aqui agora o do Isami, né? E depois vamos fazer um diálogo aqui entre nós, né? A leitura sempre acrescenta algo à vida do leitor, dando-lhe mais condição de ser inteligente, afetivo, ativo, sonhador, mais aberto a se relacionar com outros. Na visão de vocês, o que essa situação quer dizer? Parece que eu percebo que quem lê mais sempre tem mais oportunidades, vê o mundo de formas diferentes e consegue enxergar mais horizontes. Sim, tem mais... É mais elevado que outros, Sim, né? a imaginação, Sim, criativo. alta imaginação. E pra você, Júlia? Foi como a Mariana disse. Uhum. Isso pode, tipo assim, abrir a mente de pessoas na leitura. Você pegar um livro no dia a dia pra ler. Isso é muito bom. Eu também, como as meninas disseram, né? Eu concordo certamente com elas. E é isso. Você tem mais alguma coisa? Isso aí que da leitura que lembra é o projeto do professor Rafael. Sim. O projeto. É uma leitura que abre os olhos. Sim, o nosso professor, né? Tá. Todo mês a gente vai até a biblioteca, pega um livro e Vamos pra casa. Vamos pra casa, a gente lê ele. Fazemos um resumo e apresentamos na escola. No dia marcado. Sim, exatamente. Mas só que o que acontece é que alguns dos alunos, eles pegam os livros tipo, só vou ler aqui pra ganhar nota. Mas o objetivo do professor é... Você lê o livro, ter um diálogo, entender o livro, que você não entendeu no dia marcado, você tira dúvida com o professor. Ele quer que a gente tenha mais interação com a leitura, porque a leitura vai fazer parte da nossa vida. Ajuda muito a leitura. Muito. Então, é necessário a leitura na sua vida. Agora eu irei ler sobre a Dalia Luft. E é isso. A leitura me dá um imenso prazer, exercendo em mim o fascínio de algo mágico, imenso, estético. É a janela por onde o mundo entra, na minha casa, na minha vida. A literatura dirige o meu pensamento, minha forma de ver o mundo. Esse aqui foi forte, hein? Escreveu que, nossa senhora, concordo plenamente com ela. Ela está certa. Não tenho palavras para... Ela já descreveu aqui o que a leitura é para a vida das pessoas, né? Para algumas, né? Tem algumas que são mais diferentes. E para ela, a leitura é a vida, né? Porque precisamos da leitura para tudo na nossa vida. Mas se você for perceber, a leitura tá em todo canto. Você vai pegar um remédio, tem que ler. Você vai fazer alguma coisa, tem que ler. Tudo tem leitura. A leitura está em todo momento. Em todos nós. Sim. E tipo, leitura é basicamente... Muitas pessoas podem falar assim... mas só que ler é chato. Pra que eu vou ler? Pra que serve a leitura? Se você não soubesse ler, você chegasse numa caixa de remédio. Pra que serve, Jesus? A pessoa, na verdade, uma pessoa dessa, eu acho que a leitura... Ela, querendo ou não, ela vai necessitar da leitura. Ela tem que aprender a ler, né? Sim. Porque ela não consegue sair se ela não souber ler. E ela vai usar o celular, vai ter que ler. Vai ter então, que a leitura não é chata. Mas também muitas pessoas falam que... Mas vamos deixar bem claro que as pessoas falam a leitura é só pegar um livro, ler letras. Não. Existe leitura corporal, a leitura que você lê. A leitura apenas de olhares. Tipo assim, Sim. As pessoas conseguem se ter apenas por olhares. Verdade, Literal, concordo com a Mariana. Bom, como eu fiz a pergunta do mini texto anterior, eu irei fazer essa daqui pra vocês. Vocês concordam com ela sobre a leitura, sobre a literatura e o que é na visão de vocês? O que essa situação quer dizer? Eu concordo bastante, tipo, ela já disse praticamente tudo, porque a leitura está em nossas vidas, abre, como eu já disse anteriormente, ela abre milhões de horizontes. Acho que a leitura faz bem também, até pra saúde. Sim, eu acho. Muito bem. Eu, particularmente,
não consigo ficar sem ler um livro. Mesmo assim, que tem vezes que é chato, depende do livro, que você não gosta do livro, mas assim, eu tento ler. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual tipo de texto que vocês preferem ler? Tipo, se vocês pegar um livro, que tema vocês gostam? Eu gosto daquele livro... Eu gosto muito de poema. Gosto de poema. Gosto daquele tipo de livro que são... romance, não tem? Vamos supor, um que eu li aqui na escola, um dia que um chocolate comprado em Maldivas mudou a minha vida. Muito bom, leem. E, tipo, terror, não gosto muito de livro de terror. Agora, filme, gosto de drama. Livros de contos. Sim. Falando em filme, que você tocou no assunto, muitas pessoas gostam de assistir filme que é todo em inglês. Legendado. Legendado. E onde está a leitura? A leitura, e falando nisso, a leitura tá em todo canto, como vocês mesmos já disseram. Você vai ler um filme legendado, você vai escutando e pode até começar a aprender inglês apenas assistindo os filmes. Verdade, gente. Como a Mariana acabou de puxar, eu puxei o assunto e a Mariana continuou, né? A leitura, como nós falamos, a leitura tá em todo canto, né? Hoje em dia mesmo, você precisa da leitura na sua vida. Como jovens, como nós hoje em dia pegamos o celular, vamos pegar aqui... Vamos ler. Você vai ler uma mensagem? Você lê. Muitos de vocês preferem hoje em dia mandar mensagens do que áudio. Sim. Eu não gosto muito de áudio não, Maria. Também. Bom, então, sobre os mini textos, né? Trouxe algumas perguntas. O professor trouxe algumas perguntas aqui para nós, né? Vou fazer uma pergunta para as meninas, porque... Me desculpem, né? É a vida. É a vida. A vida tem que ser assim. E também temos alguns contos criados pelas meninas, por mim, que, como a Mariana disse, né? Contos, poemas. Trouxemos poemas hoje. Da próxima a gente traz um conto. Não garanto nada. Mas, como a Mariana disse, o professor, né? Nos ajudou a fazer isso. O professor que abriu incentivou a gente a criar conto, poema, nos ajudou. E cada uma criou um conto, um poema, como a Júlia criou um poema, a Mariana criou um poema, né? Maravilhoso. Mas esses poemas foram criados graças ao sarau, que toda vez que tem algum tipo de festa, o professor sempre pede pra gente criar um poema, alguma coisa assim pra gente ler. Exatamente. Dependendo do tema, né, a gente cria. Sim. Tipo, esse tema dessa vez foi a cultura afro-brasileira no Brasil. A cultura africana no Brasil. E aí a Mariana e a Júlia fizeram poemas. A Mariana criou um poema lindo, a Júlia também, né? E é isso, agora vamos para as perguntas. Vocês gostam de ler? Eu gosto. Não, tipo assim, depende. Depende do livro. Pra você depende do livro. Depende do livro. Mas, tipo assim, por mim, eu leio. Você lê? Eu gosto de ler. Você, Mariana? Tipo, eu gosto de ler mais, só que eu não posso falar, eu gosto só de ler uma coisa, porque, tipo, toda vez que eu vou ler... gosto de descobrir coisas novas. Descobrir coisas novas. Eu leio qualquer tipo de coisa. De vez em quando eu até pego o bolo do remédio e vou ler alguma coisa. Porque, tipo, basicamente, leitura em todo canto, porque quando eu vou ver um filme, eu vou ter que ler a legenda, quando eu vou ler um livro, eu leio qualquer tipo de livro. Eu só descubro do livro que eu gosto depois que eu termino de ler ele. Sim, fato. Bom, eu particularmente gosto de ler, gente. Assim, pela minha cara parece que não. Mas quando eu pego um livro pra ler, eu gosto de demorar pra mim ler. Eu gosto de criar a cena na minha mente. Verdade, eu gosto de criando, eu demoro. Eu vou criando assim o que tá acontecendo ali na hora. Demoro, tem dia que demora, tem vez que não. Aí vai indo. Eu gosto. Tem alguma pergunta? Você vai falar alguma coisa? Não. Assim, então tá bom. Em que horário que vocês gostam de ler? A próxima pergunta. Qual horário que você gosta de ler? E é isso. Eu prefiro ler à noite. À noite? Eu tenho mais tempo. Pra mim, em qualquer momento, porque ler assim, qualquer hora. Eu acho que à noite, porque eu tenho mais paz em casa. Bom, eu gosto de ler, como a Júlia disse, à noite. E à tardezinha, assim, quando tá batendo aquele ventinho, tá? Aquele momento bom. Sim. Não, vou ler, tomar o tererezinho ali, né? E é isso. Mas agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Uma pergunta não, mas um questionamento. Vocês, até agora, como vocês podem ver, a gente está falando de outras pessoas, leitura, temas, essas coisas.
Mas vocês já pararam pra pensar em que momento vocês conseguem parar assim e falar, olha, eu vou criar um poema, um texto? Eu já. Gosto muito. Já pensei, agora mesmo eu ia criar. Eu gosto particularmente, na minha opinião, qualquer momento eu tô lá e falo, eu vou criar um poema. Eu tenho vontade de criar em alguns momentos, sim. E você? Tipo, eu gosto de pegar momentos e criar um poema. Tipo, quando a lua tá muito bonita, as estrelas, eu vou me inspirar nesse tipo de poema. Exatamente assim, vamos supor que eu tô lendo um livro. Aí do nada eu me assim, nossa, eu poderia criar muito um poema. Começa a aparecer na mente, assim, as palavras. Começa a sair umas palavras. Mas resgatando aqui, é isso que o professor quer que a gente faça. A gente leia e comece a abrir a mente da gente para coisas novas. Gente, o professor deixou ali a folha sua, Maria, pode pegar. Verdade, aqui, ó, tem que agradecer ao professor, porque senão... Aí, a gente, falando nos contos e no poema, Mariana tá com dela, a Júlia tá com dela. Eu vou ler a terceira pergunta, né? E aí a gente já pode passar pra vocês ler? Ou vocês querem na última? Ah, porque a última que é. Pra ler? Pode ser, na última. Pode ser. Vamos ler, né, gente? Na última. A Escola Ulisses Matosinhos... Volta. A Escola Ulisses Matosinho tem um projeto de incentivo à leitura e produção de textos literários, mais especificamente poemas e contos, encabeçado pelo professor Rafael, que é o projeto Uma Leitura que Abre os Olhos, como a Mariana disse naquele momento, né, alguns minutos atrás, e é isso. De que forma acontece o desenvolvimento desse projeto? Bom, aqui tá perguntando, gente, como que acontece o projeto Uma Leitura que Abre os Olhos pra vocês? A gente basicamente já explicou aqui. Sim. Que o professor basicamente é uma incentivação pra gente ler, abrir a mente mais aberta para as coisas. Tipo, a gente falou agora, criar poemas, textos, contos. É um incentivo, né, pra abrir a mente de pessoas, abrir a nossa mente. Se ela tá lá trancada, a gente pega um livro pra ler, a gente... Um poema. Sim, a gente consegue, né? Mas você já parou pra pensar na coisa que a gente não só... a gente tá falando agora sobre esse projeto, mas não é só nesse projeto que a gente, assim, lê, porque a todo momento, por isso toda vez traz um texto, sim, faz a gente passa na lousa. Então, não é só por causa de um seminário ou só por causa disso. Particularmente, eu sempre vejo as meninas lendo, sempre vejo criando poemas. Júlia mesmo gosta de escrever. Um pouquinho. Mariana, essa aqui escreve rápido, ela gosta. Nossa Senhora, escreve rápido. Bom, pra mim, né, na minha opinião, Uma Leitura que Abre os Olhos é isso, né, galera? É pra incentivar. A gente já explicou. Vai abrir a mente, eu acho que abre a mente, faz a gente se apegar mais à vida na leitura, porque eu acho que a leitura ajuda muito. Ajuda. Nossa, ajuda. Ajuda. Bom, agora acho que a gente já falou o suficiente, agora a gente vai ler os nossos poemas, né? Não é ainda a última não. A professora vai ter que cortar. Ainda tem pergunta, hein? Tem, vai ter que cortar, a professora vai ter que cortar. Bom, vamos pra próxima, né? Na opinião de vocês, né? Na nossa opinião, o que significa a expressão uma leitura que abre os olhos? Bom, meninas, na opinião de vocês, qual a importância desse projeto para os estudantes, para nós? Uma leitura que abre os olhos, a gente basicamente explicou aqui que é pra abrir novos horizontes, novos caminhos. Novos pensamentos. Verdade. É pra ajudar, né? Sim. Ajuda muito, na verdade. Vamos supor, se você gosta de ler, eu vou falar um livro aleatório aqui do Harry Potter, que é o maior fã. Tem livro, tem filme, mas tem gente que prefere ler. Minha prima mesmo, ela prefere ler do que assistir. Eu acho isso muito legal. Já da minha parte, não. Mas só que a gente tá falando aqui de livro, mas tem gente que tem como é que fala? Tem mangá que as pessoas gostam de ler. Sim. Esse tipo de coisa. E pra você? Verdade. Desculpa, te atrapalhei. Mais alguma coisa? Não. E pra você, Júlia? Uma leitura que abre os olhos. Na sua opinião, qual a importância desse projeto para os estudantes e para nós? Gente, eu acho muito importante, porque, tipo assim, uma leitura, ela vai ajudar muito um estudante a crescer lá fora. Ele vai precisar da leitura. É verdade. Bom, eu concordo plenamente com as meninas, né? E eu
Acho certo isso que vocês acabaram de falar, tanto da parte da Júlia como da parte da Mariana, como a gente já explicou alguns minutos atrás, né? E é isso, galera. Vamos pra última pergunta. Deixa eu ver se... Nossa, tem bastante pergunta. Literatura. Literatura é difícil. Vocês já... Hã? Mas é bom. É bom. Sim, muito bom. Demais. Você já tem algum poema ou conto de autoria própria? É possível ler o poema? Sim. Eu tenho vários. Maria tem vários. Eu Gente, tenho poema, conto. eu tenho poema e conto, só que estão todos no meu caderno antigo. Eu até ia ler, né? Mas agora eu só deixei aqui pras duas. E é isso. Tipo, mas só que lembrando que poemas, contos, Livros, histórias. o povo acha que a gente só lê em português, mas só que tem tanta. Nossa senhora. Tanta coisa. E a gente ainda vai dialogar, gente, né? Porque acabou as perguntas que a gente já vai. Vocês Literatura é bem complicado. não fiquem achando que a gente. A Júlia vai ler o poema dela agora, não é, Júlia? Vamos lá, a gente vai escutar aqui. Eu nem sei como que eu consegui criar esse poema, né? Porque eu achava que eu não tinha capacidade. Mas Aí, mas aí, tem. a literatura já tá ajudando, gente. Vamos. Conhecendo raízes, de pele escura e trança firme, segue uma cultura que não se atinge. De tubantes enrolados e bacia na cabeça, lá vem ela, como se fosse a rainha da beleza. Do trigo ao pó, do grito ao céu. Lá vem a moça bonita dos olhos de mel. Da chuva que cai, do vento que sai. É a magia africana, aquela que distrai. Da senzala pra liberdade, hoje vem mostrar pro mundo o que é beleza de verdade. Ficou Bom, muito bonito. É, Como vocês obrigada. podem ver, ela disse que não tinha capacidade. É pra vocês verem, todo mundo tem capacidade de criar. É só querer. tá. Agora é a Mariana, gente. O dela tá lindo também. O meu A também. Júlia tá ótimo. Da Mariana tá também. E é isso. O meu é raridade. Raridade de beleza, feita à natureza. Ó como é linda a mulher africana negra. De dia ou de noite, com sua cantoria. Não é à toa, sinto grande nostalgia. Raridade de beleza, de mulher e alegria. Como é bonita a sua cantoria. Povo africano, negros também. Não ligue e não escute, apenas lute contra o preconceito. É seu direito, tu és gente também. É por inveja a raridade que tu tens. Nossa, Amei! Que arrepiei. capacidade, hein, Mariana? A Mariana lê demais, galera. Mariana, no que escreve rápido, Mariana lê rápido, gente. O professor tem que falar, mas com calma, Minha jovem, por favor, minha Devagar. jovem. Vai mais devagar, por favor. Mas só que agora eu parei de escrever um pouco, eu tô focando no meu novo texto. Ele já tá com ele tá com 6 Eu folhas. fiz 2. Eu tô com o texto agora. A Mariana agora, gente, como a Mariana já puxou o assunto sobre o texto dela, né? A gente vai se aprofundar mais no caso da Mariana e depois nos contos da Júlia e no meu. Conte mais sobre essa história. É uma história, um conto, um poema? A minha história que eu tô escrevendo, eu queria, na verdade, eu tenho um sonho que é escrever um livro. Sim. Só que aí eu comecei um texto. O nome dele é A Intensa História de Edward. De quem? Edward. Ah, tá. Crepúsculo. Eu já vi. Bom, conta um pouquinho pra nós sobre essa história. É Pode dar spoiler, né? Pode. Ah, então já conta aí. É basicamente a história de um jovem cientista que nasceu em Nova York. Eu não lembro a data aqui exatamente. Ele era um grande cientista. Basicamente, ele foi. Aí o que acontece? Que ele ia fazer um experimento de uma nova invenção sua, a criatividade dele. Ele aconteceu um grande acidente que ele acordou no hospital. Não vou dar spoiler do que aconteceu agora, né? Ele foi no hospital e tinha um monte de pessoa em volta dele que falava que era, se dizia a família dele. Aí passa um tempo, começa a acontecer esse negócio. Aí todo dia ele acorda naquela casa e tem um quadro que vivia gritando o nome dele. Ele achou que tava ficando louco. Aí aquela família que ele acha que meio de estranha, ele começou a inventar um monte de história pra ele. Aí um dia ele resolve, não vou contar muitos detalhes, mas um dia ele passa numa galeria antiga, olha os quadros
E tem um quadro em específico que ele olha, que ele começa a vir na mente dele toda a história dele, que ele vai começando a lembrar instantaneamente. Ele conseguiu rever o passado. Rever o passado. No acidente ele bateu a cabeça. Não foi um acidente, foi uma explosão que aconteceu no laboratório dele. E aí, do jeito que ele caiu... Sim, aí do nada ele acordou no hospital. Sim, e uma família. Só que, na verdade, quando ele lembra a história dele, acontece que ele tinha rivais. Ele era muito rico, poderoso, ele tinha muitos rivais. E um deles, eles que sabotaram a exposição dele, fazendo com que ele fosse sequestrado. E tinha uma menina que ele achava que era filha dele, que todos faziam acreditar, só que na verdade tinha perdido memória. Era uma robô que ele tinha criado, que pintava os quadros que estavam na galeria, onde ele estava expondo as suas novas invenções. Nossa! Aí, como é que ele teve a explosão e tal... Ele saiu correndo, denunciou aquela família, que na verdade eram seus inimigos. Eles foram presos, ele recuperou o robô dele e estava reconstruindo a sua nova invenção, que era uma máquina de voltar no passado. Nossa! E vou dar um pequeno spoiler, ele vai usar essa máquina para voltar no passado, para rever a história dele, cada passo, o que aconteceu naquele dia. Nossa, cara inteligente. Mariana, essa história tá muito boa. Quando você terminar, eu quero ler, entendeu? Me mande, por favor. Gente, a Mariana tem que realizar esse sonho dela. Ela sempre quis ser escritora, não é? Sim, eu quero ser, na verdade, advogada, mas eu tenho um sonho de publicar livros. Então investe nesse de publicar livros, porque essa história aí já tá muito boa. E depois nós vamos se aprofundar mais aqui, saber da Mariana sobre os livros. Mas agora vamos saber da Júlia, né? Que ela tá muito quietinha. E aí, Júlia, você tem algum conto? Tenho um conto. Nossa. Qual? Gente, meu conto é muito meloso. Mas só que é bom, gente. Conto de amor, também gosto de ler muito. Divinha tá apaixonada, será? Não sabemos, sem spoiler. Ainda não, que bom. Tá, gente, meu conto é sobre um amor impossível. Cara, dói demais. O nome dói demais. O nome já... Dói demais. Explica mais pra nós. Eu me inspirei em uma pessoa aí, né? Sim. Tá, só que daí essa parte aí vocês só vai saber depois. Só esquece. Então vai contando um pouquinho ali, porque a Mariana deu um spoiler. Uma menina, ela gostava muito de um menino, só que ela não podia demonstrar os sentimentos por ele, pois ela sabia que esse amor só ia machucar ela, porque esse amor não iria se tornar realidade por causa dos pais dela. Cara, nossa, Não vai chorar. Tadinho. Gente, é muito difícil contar, porque é muito triste. Eu quero que vocês vão ler, tá? Tá bom. Eu quero que você me mande. Eu vou te mandar. Eu gosto de histórias Mas assim. é mesmo, você digitou esse texto lá, que não vai ser no livro, né? Vai sair no livro, vai sair no Spoiler livro, gente. agora, galera. Vai sair no livro. A gente tá digitando, todo mundo da sala, Todas das as pessoas, salas, estão digitando os contos, poemas, que o professor vai criar um livro aqui da escola. Ele já falou que já fez uma vez aqui um livro. Já. Vai ter o livro vai ter o conto da Mariana, o da Júlia e um o monte meu. de gente aqui, ó, que eu lembro que tá o Renan, o João, eu, você, a Júlia, todo mundo da sala, né? Sim. Gente, eu aposto que vai ter cada conto bom, criativo, Mas uma tem. alta imaginação. Mas teve umas pessoas que fizeram se vocês um dia pegarem pra ler esse livro, pelo amor de Deus, não julguem, porque teve umas pessoas que fizeram na má vontade, sabe? Sim. Mas tem Então, uns contos que estão lindos. Eu tenho certeza. Eu espero que todos estejam bons. Porque eu quero ler todos. Não querendo me gabar, o meu está lindo. Já eu se não vou falar nada gastando. do meu, né? Vocês Mas vão a ver Júlia depois. deveria falar mais um pouquinho do dela, eu acho. Queria que ela mas- aprofundasse. Posso dar spoiler pra vocês? Pode. Só um pouco, pelo menos. Só um pouquinho. O que vocês querem saber mais sobre o meu conto? Quero saber sobre a menina e o menino. Eles se conheceram como? Eles eram amigos de infância? Eram Não. amigos? Se conheceram Não. pequenos? Eles se conheceram numa praça. Só que no meu conto não fala onde que eles se conheceram. Ah, sim. Então, só você que sabe. Exatamente, Ah, que eu sim. tirei da minha imaginação, entendeu? É que eu tava vendo um filme muito triste. Igual a gente E comecei a momento, lembrar, né? eu comecei a colocar coisas na minha cabeça. Aí eu fui rapidamente pro meu quarto, pegar meu caderno, meu lápis e começar a escrever tudo que tinha na minha mente. Igual a gente falou aquele momento sobre a fanfic
criar. Exatamente. Na hora que a Criar gente coisas tá na sua lendo, cabeça. assistindo, vendo alguma coisa, a gente já começa. Vem na mente assim rapidamente sobre Quando você algum pensa conto. que não, você já escreveu um conto inteiro. Sim. E pra você terminar esse conto, foi assim, você conseguiu fazer ele completo assim, rápido? No final eu consegui, porque eu tava sentindo o que eu escrevi no conto. Então até que foi fácil, não foi difícil. E eu esqueci de fazer essa pergunta pra Mariana. Pra você, Mariana, pra criar esse conto, tá sendo difícil? Tá normal? Ele veio na minha cabeça do nada, sinceramente. Eu tava sentada, não sei como é que eu posso dizer isso. Eu tava sentada na frente da minha casa, aí do nada passou lá um pessoal lá, tudo, como é que fala? Posso falar aqui, né? Estavam meio fora do normal, passaram gritando. Aí um deles gritou, cala a boca, Eduardo. Aí do nada, não sei Gente, porquê. ela falou o nome. Continua. Eu não sei porquê, mas ele gritou Edward. Aí na minha cabeça veio Edward, que eu entendi. Aí do nada aí depois de mais de tarde eu fui assistir um filme. Nesse filme tinha um rapaz que tinha um sonho, mas só que ele era um sonho de se casar, outras coisas. Aí do nada me veio na cabeça, vou criar um texto, não sei porquê. Sentei na frente da minha casa e comecei a escrever. Fui escrevendo esse texto. E aí foi criando. Fui criando, aí ele ficou meio ruim, eu apaguei. Só que na hora que eu fui apagar, Pode falar? eu não sei porque eu apaguei a parte errada, a parte de cima que estava feita. Então eu tive que reescrever e quando eu fui escrever, eu falei assim, esse texto pode ficar bem melhor do que tá. Sim. Aí veio essa parte, Quando são menos cientistas. esperamos. E ele não nasceu no Brasil, porque o Brasil já está muito, muito esgotado, então eu botei pra nascer em Nova York. Ai, gente. Bom, então você já tem o final da história todinha na tua mente. Já. Já tá com a história toda aí. Na verdade, ele tá escrito. Ah, você já escreveu? Eu escrevi o final deles, se eu não me engano, segunda-feira eu escrevi o final desse conto. Ah, então você vai trazer ele pra escola? Não sei se eu tiver a oportunidade de apresentar. O conto que você fez no projeto do professor de Rafael, qual é o nome? É A Vingança da Menina Lua. Nossa, Nossa, eu quero ver esse, hein? você pode dar um spoiler pra gente? É uma menina, na verdade tinha uma moça, uma camponesa que estava grávida, o marido dela foi pra guerra. Quando o marido dela foi pra guerra, ela ainda continua. Ela está grávida, né? Aí o marido dela tá na guerra. Aí nasce, só que ela vive com a esperança que o marido dela voltar. Aí a menina nasce, cresce, fica, mãe, meu pai vai voltar? Meu pai vai voltar? Fica perguntando. Fez falta, né? Uhum. Sim. Aí a mãe dela sempre, na esperança que o marido dela voltar, fala, ele vai voltar, filha. A menina cresce, a mãe dela morre. Ela vai pro local onde o pai dela estava quando ele morreu e vai Ela não pesquisar. sabia. Uhum. Ela começa a pesquisar mais a fundo pra descobrir o que aconteceu. Ela acaba se apaixonando e aí acaba acontecendo uns bagulho lá com ela, meio triste, fazer spoiler, né? Só sabemos que ela descobre o que aconteceu com o pai dela e vai se vingar. E vai ser uma vingança bem pesada. Difícil. Meu Deus. E o final já tem aí? Já fez? Já fiz, já digitei já. Gente, aí ó, falei, Mariana, digita rápido, pensa rápido, tem um pensamento ótimo. São só os olhos dela. Tu tem um talento inacreditável, Eu Mariana. confio que se a Mariana virar escritora, você é fã número 1, vou querer ler todas as histórias. Bom, voltando no assunto da antiga história. Ué, tem essa história de Sim. Pra você, então, não é difícil escrever, Mariana. Não, pra você é muito Se fácil. você me der apenas um nome ou alguma palavra, eu consigo criar um poema agora, nesse exato momento. Ela Gente, fez um com o meu nome, gente. Inacreditável. Na hora. você na consegue hora. ir falando? Sim, eu consigo mais ou menos pensar e fazer. Mesmo que seja pequenininho, eu faço. Então fala sobre literatura. Literatura. Literatura é algo bom, é algo inacreditável. Não importa a hora, literatura é algo saudável. Literatura é minha vida, literatura é meu ar. Não importa onde eu esteja, não importa onde eu vou estar. Literatura é tudo que eu tenho para poder continuar. Olha. Que ótimo. Nossa.
Bom, e pra você, é mais fácil escrever? Pra você ou é mais assim, complicado criar uma história ou não? Igual. Não, porque tipo assim, vem na minha cabeça, Você tá entendeu? escrevendo no papel. Sim. Quando você Tipo assim, se eu começo a assistir um filme, eu já deixo meu caderno assim, né? Do lado com a caneta Você, já, então, porque se vem algo na minha mente, eu já começo a escrever. Então Você você se esquece inspira no filme, né? Você se inspira. No filme eu não conto, no livro. Então você se inspira. Gente, não sei porquê, mas um dia eu fiz eu fiz um poema por causa de uma formiga. A formiga, Nossa, eu tava sentada, a formiga me mordeu. Eu escrevi o poema, eu só peguei o papel, a formiga mordeu. Eu fiquei com vontade de chorar, não cheguei. Aí a formiga pegou, eu dei um tapa na formiga, a formiga não morreu. Nossa. Aí eu fiz um poema e um conto dela. Você tem um poema? O poema que eu fiz como é que é esse nome dela que eu esqueci agora? Você deu um nome pra ela. Eu escrevi um poema pra formiga. Mariana, você deu um nome pra Mas você formiga tem um também. poema? A formiga imortal. A formiga. Você tem um poema com você? Você tem um poema? Da Gente, formiga? a Mariana deu um nome Então no pra próximo formiga. podcast a gente quer ver esse poema. A formiga imortal, porque tipo, a formiga me mordeu, eu dei um tapa na formiga, ela caiu no chão, saiu andando, foi pra casa dela e ela morreu. Gente, Mariana, você queria dar eu acho que você deveria ter adotado a formiga. Sim. Bom, gente, e mudando um pouco de assunto, como vocês podem perceber, no primeiro aqui eu não sei que episódio que é, sei que é um episódio que a gente tá. É um Sim. episódio da literatura. O primeiro é o primeiro episódio aqui do podcast que tem uma caixa surpresa. Daqui uns minutinhos a gente vai abrir, né? Descobri que a gente não sabe, sinceramente. Né? Eu tô doida pra descobrir. Eles não deixaram a gente abrir essa caixa. Está do meu lado, Eu poderia tenho abrir. uma pergunta antes de terminar, de encerrar, pra gente abrir essa caixa que a gente não sabe o que tem dentro. Falta ainda acho que é uns 6 minutos? seis, dá tempo, sete, acho que dá. Dá muito. Eu e a Mariana, a gente discutiu sobre os nossos contos, mas como que está o seu conto? Gente, Né, apresentadora? Né? Vamos lá. A gente Bom. quer saber um pouquinho de como está seu conto. eu fiz um conto, como a Júlia falou que ela se inspira nos filmes, eu me inspirei em um filme que ele já é lançado, né? Já existe esse filme. Pode dizer o nome dele? Sim, eu só não sei se tem um livro, mas o meu conto que eu criei é totalmente diferente do Essa é uma filme. inspiração, É uma inspiração, é uma base que eu fiz. É A Caminho da Lua, o nome, né? Eu tenho ele aqui no meu caderno. Mas não leio. eu troquei várias coisas nele, gente. Mas o nome do meu conto é A Caminho da Lua. Ele fala sobre uma menina que tinha os seus pais, mas sua mãe morreu quando ela era pequena, né? Triste. E Não chora. aí o pai dela criou ela sozinho, né? Até uns 11, 10, não lembro quantos anos, que eu coloquei no meu conto, né? E aí o pai dela começou a ficar muito íntimo de uma mulher, né? Que supostamente irá virar a madrasta dela. Ela já tava com isso na cabeça, ela já pensou sobre isso. E aí a mulher que o pai dela tá começando a sair, tá gostando, ela tem um filho chamado Gael e o nome da menina é Lia. Ela tem um filho, né? É separado do pai, né? E o pai dela tem uma padaria também. E o sonho dessa menina é ir pra lua. É muito o conto. Mas não dá muito spoiler, não, porque se vocês quiserem, vocês vão ter que ler, tá bom? Porque eu sei que metade dos espectadores desse podcast são alunos, não são? E é isso. E o pai dela tem uma padaria. O sonho dela desde pequena, porque a mãe dela falava muito da lua pra ela. Vamos supor, se alguém te fala sobre algo assim, você se interessa, você se aprofunda no É assunto. algo que ela sente falta. Sim, e a lua foi algo que ela encontrou para continuar junto com a mãe. Então o sonho dela era ir pra lua e queria ir, né? E aí aconteceu muitas coisas no conto. Mas vocês vão ter que ler. Mas, Eu já gostei. Quero ler. Mas, gente, sinceramente, agora vamos voltar um pouquinho do assunto aqui. Uma coisa rápida, antes de encerrar aqui, pra gente ver essa caixa. A gente falou de literatura e tal.
mas a gente quer uma coisa. Se isso daqui, se vocês puderem Faltam 3 comentar, minutos. comentem o que vocês Acham sobre a literatura? E sinceramente, vocês, se eu fizesse com vocês acham que arte, pintura, esse tipo de coisas também se referem à literatura? Nossa. Nossa, eu fiquei muito curiosa pra saber. Pra você, Sim. você acha? Vou dar uma explicação pra vocês por quê. Porque tem que dar um motivo, né? Sim. Porque você pode expressar suas palavras através da arte. Sim. Se você quiser passar tristeza, você pode conseguir fazer isso no quadro. Sentimento. Sentimentos. Igual escrever. Exatamente. Você pode escrever, cantar, desenhar. Tudo você consegue. Mas, gente, vamos encerrar esse podcast, que isso foi tudo por hoje, né? Hoje a gente encerra sobre o episódio de literatura. Espero muito que vocês tenham gostado. Sigam a página da escola no Instagram, Deixem entendeu? seu like, curtam, tá bom? E comentem aí sobre o que a Mariana perguntou também, né? O que é literatura pra vocês? O que é a literatura pra vocês? Digam aí nos comentários pra gente. E, como eu disse, siga a página da nossa escola lá no Instagram. E é isso. Ó, Bom, eu vou trazer aqui pro meio, né, sobre essa caixona. Cara, isso daí é um bicho. É. Eu vou ficar muito brava com o Jorge. Gente, o Jorge... tá pesada essa caixa, porque tem uma dentro aqui embaixo. Essa caixa tá pesada, agora vamos descobrir o que tem dentro Bom, dela. o professor Jorge entregou aqui pra gente. Né, professor? Já deixou a gente curiosa. Deixou a gente curiosa sobre o... Não, ele não explicou sobre o que era também, o que tinha aqui dentro. A gente obedeceu, a gente não abriu até o final. Será que é doce? Será que é doce? É tereré? É tereré? Bom, vamos contar até quanto? Até 3. 5. Sim. 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir. Não! E agora, leia um Leia trecho da um trecho. sua obra e desbloqueie o prêmio. Leia um trecho da... Vou ler. Raridade e beleza feita natureza, ó como a linda mulher africana negra. Olha aqui, gente. Ah, não, Fabio. Não, olha. É só uma que lê. Eu acho que lê Só também, uma, Júlia. Tá, ó. Da chuva que cai, do vento que sai, é a magia africana, aquela que distrai. Da senzala ter liberdade, a gente vai mostrar pro mundo que é beleza de verdade. Errado. Agora pode abrir, né? Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Obrigada, Fábio. Não tem alguma obrigada. coisa de baixo. Ah, 3 presentes. É livro. Ai, meu Deus. É lindo. Meu Deus. Gente, Eu gosto. eu tô com dó de abrir isso aqui Tem que agora. abrir? Tem que abrir, né, gente? Deixa eu guardar aqui. Ah, não, eu vou abrir bem devagarzinho porque eu quero guardar a embalagem. Eu não. Nossa, meu Deus, peraí. Vai rasgar, gente. Vai. Eu vou abrir bem devagarzinho, tomar Tá. cuidado. Ah, vou abrir sem mais com calma não, tô com raiva agora também. Ah, a Júlia já conseguiu abrir. É o quê? Eu vou ler todinho. Cadê? Deixa eu ver. Ai, Iracema. Nossa, gente, deixa eu ver, Olha que Mariana. lindo. Coração, cabeça e estômago. Nossa, gente, Cadê sabe você? que é mais nerda? Meu Deus, eu vou rasgar também. Rasga. Pode querer rasgar. Ai, gente. Isso aqui deve ser muito bom. Nossa, eu peguei um livro pra você. Aracema, José de Alencar. Iracema. Memórias póstumas de Brás Cubas. Cara, Peraí, esse aqui deve ser muito professor, bom. eu gosto de ler, mas vamos pôr O meu tá 167 marcado. páginas. Obrigada, professor. Adorei. Amei muito. Agora eu vou vir mais vezes. Vou vir eu mais. vou vir mais vezes, com certeza. Nossa. Brincadeira, gente, a gente vai vir porque a gente se interessou no podcast. Mas depois você me presta o seu que eu quero ler também. Eu vou tá, querer ler gente? de vocês. Vou abrir aqui, gente, pra mim ver quantas páginas tem. Quando eu terminar o meu, O meu tem 167. tem uma trilha. Ah, tá. Aqui, conseguiu. Conseguiu? Vamos ver. Cara, isso aqui deve ter... Ai, Ai, eu eu achei achei muito, muito 22. achei muito, 22 páginas. achei muito fofo da parte dos professores. Sim, amei. Olha, mas Cara, é o eu seguinte, vocês não cobrem resumo da gente, que vai ser muito difícil de ler, quem tá muito ocupado ultimamente com o seminário. Ponto, seminário. Com tudo aqui na escola. Com Verdade. tudo. Mas quando a gente vir da próxima vez, eu tenho que falar um Gente. pouquinho sobre o livro. Que eu Mas nós, ganhei. nós vou fomos falar. premiadas. Ah, Nós muito fomos primeiro ganhar alguma obrigada. coisa. Obrigada, a gente foi a primeira. Gente, Da amei. próxima, Amei. da Obrigada. próxima.
Eu achei muito cool da parte de vocês, mas da próxima podia vir um tereré, né, gente? Né? Muito obrigada, professores, que tiveram a capacidade de nos dar esse livro. Tenho só a agradecer a todos. E Muito foi isso, obrigada. galera, o episódio de hoje. Temos a agradecer a todos vocês. E obrigado, professor, pelo livro novamente. Tenham uma boa tarde, Obrigada. galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Até! Ai, que tudo! Fofo, muito fofo, muito fofo.